A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, neste sábado tão precioso, para lhe trazer esperança diária. Você sabe que esta é uma programação numa rede mundial de comunicação, de rádios, televisões, UHF, satélite, internet. E o nosso foco é que você, que está do outro lado, assistindo a programação, ouvindo a programação, receba a inspiração daquilo que o Espírito Santo quer dizer à sua igreja. Minha saudação a todos, com a graça, a paz, o amor, a misericórdia do Senhor. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, seu amigo, e eu queria expressar, logo no início da nossa programação, minha gratidão por todos que dão suporte à nossa programação, e o meu carinho e o meu reconhecimento, em especial para o meu amigo, irmão Rodrigo Ambrósio, do Turbomil, de Vila Emília e Mesquita, este jovem irmão em Cristo, mas uma pessoa com uma visão extraordinária, visão de águia, visão do reino, dando suporte à programação para que Jesus chegue a muitos e muitos lares. Bem-aja, meu querido amigo Ambrósio, Rodrigo, meu coração é ligado ao seu coração e a todos aqueles que dão suporte às programações da Graça de Deus, da Igreja Cristo Vive. Hoje estamos vivendo um dia muito importante no nosso ministério, é dia de Congresso de Juventude, desde esta manhã até logo mais às 5 horas da tarde, aqui na Catedral Cristo Vive. Temos um congresso para tratar de coisas referentes à juventude, assuntos que podem motivar o jovem, assuntos que podem fazer o jovem estreitar seus laços, sua ligação com Deus e fazer do jovem de hoje um adulto maduro, preparado, não só espiritualmente, mas também para o mercado tão competitivo que é o mercado de trabalho. Nós queremos gerar uma juventude firme, forte, intrépida, corajosa, decidida, mas sábia acima de tudo. Como há tempo, o nosso congresso terminará às 5 horas da tarde, você ainda pode estar conosco. O endereço da catedral é Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá, esta rua paralela a Cândido Benício, próximo da 28 DP. Hoje é dia de juventude. E amanhã, 9 horas da manhã e 6 horas da tarde, o apóstolo Miguel Ângelo está ministrando a palavra da graça de Deus. Eu estou trazendo revelação daqueles mistérios que estiveram ocultos e que foram a motivação da relação de Paulo com a igreja, foram a base da reforma protestante e, claro, a mensagem que edifica e que dá herança para os dias finais, os dias que nós estamos vivendo. Se eu fosse você, aceitaria de bom grado um desafio de Deus para começar a viver a plenitude de graça sobre graça. Você vai ter uma vida espiritual forte, você vai ser pastoreado com cuidado, com amor, você vai ser apacentado com pastos verdejantes. E os benefícios vão ser notórios, porque quando se ensina a verdade é libertadora. Esteja conosco. Nosso telefone é 30 17 90 90 e o nosso endereço, uma vez mais, Rua Maricá, 320, Jacarepaguá, próximo da 28 DP. A Catedral Cristo Vive é a embaixada do reino aqui no Rio de Janeiro. Muito bem, vamos então ao assunto que nos ocupa nossas mentes e corações desde segunda-feira próxima passada, que eu estou falando
sobre a necessidade de você viver segundo a verdade de Deus. Você sabe, a verdade é libertadora. A verdade é o oposto à mentira. A mentira escraviza, aprisiona, algema, faz sofrer. A graça de Deus é libertadora. Ela conforta, ela consola e ela cria uma relação perfeita com Deus. Então a verdade tem que ser provada. Você não pode dar ouvidos a qualquer voz, nem crédito a qualquer espírito. A verdade é para ser vivida e comprovada. E nós temos um mote no nosso ministério. Se está na Bíblia, eu creio. Se não está na Bíblia, não é verdade. Se não é verdade, não é para ser vivida. Por que eu lhe digo isto nesses primeiros minutos? Muita gente que deu ouvidos a qualquer voz, hoje tem vidas derrotadas, são pessoas sofridas, são pessoas adoecidas, são pessoas inconstantes e muitos deles enfermas. Veja como é que diz a palavra de Salomão, no capítulo 14 de Provérbios, diz versículo 15, o simples dá crédito a toda a palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então ele estabelece aqui dois tipos de pessoas. O simples, que dá crédito a qualquer palavra, a toda a palavra. Quem é o simples? O simples é a pessoa que não tem conhecimento bíblico, que não comparou coisas espirituais com espirituais. É a pessoa que não se preocupou em construir uma vida bem alicerçada, não cavou uma cova funda, não lançou alicerces, não se estabeleceu sobre a rocha e, em função disto, dá ouvidos a qualquer voz. Mas existe uma pessoa prudente, aquela que está atenta aos seus passos, aquele que cuida da vida espiritual, aquele que sabe que a vida espiritual é o fato mais importante da sua vida, mais importante do que a carreira profissional, mais importante do que o dinheiro, mais importante do que qualquer área da vida, são as questões espirituais. Esta é a pessoa prudente, que atenta, que está atenta. Essa voz vem de Deus? Isso que está sendo dito é a voz de Deus? Ou eu vou dar crédito a qualquer voz? Veja que João, na sua epístola, 1 de João 4,4, lá no final da Bíblia, o Senhor diz isto, olha só: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Às vezes, você ouve uma voz que parece credível, que parece que é Deus que está falando, que tudo à sua volta tem sintoma de espiritualidade. Mas quando você dá crédito a essa voz, sem provar o Espírito, às vezes é uma voz enganadora. Às vezes é um falso profeta que está com roupas e pele de ovelha, mas o seu interior é um lobo roubador e devorador. Então nós precisamos de estar atentos a esta voz. E Paulo diz, João diz, não deis crédito a qualquer espírito, provai. Então, não é qualquer palavra que é de Deus. Não é verdade que todos os caminhos vão dar a Roma. É preciso que se confira então o que é dito com a Bíblia. Se o que é dito está na Bíblia, é verdade. Irmão católico, com toda a ética e vênia e respeito, dentro em breve haverá uma grande jornada. Chegou a cruz do Calvário ao Brasil. Você sabe que cruz é símbolo de maldição?
que onde está uma cruz, a maldição acompanha? Chegou o ícone de Nossa Senhora, uma imagem pintada. Você sabe que qualquer ícone é um ídolo, uma imagem, pintura, escultura, que são condenados por Deus, porque atrás de uma imagem, de um ícone, está um demônio, uma força maligna. Chegou uma relíquia com o sangue de João Paulo II. Meus amados, e onde fica Deus nisso tudo? Mas temos uma estátua do novo Papa, nós estamos muito felizes. E onde você coloca Deus no meio de tudo isto? Na cruz, ele não está, sequer no túmulo. No ícone, também não, porque Deus não quer imagens, nem pintura, nem escultura, nem cultos. No sangue de um homem, que foi pecador como qualquer outro, não pode estar Deus. E numa estátua pior, porque a prova inconteste de que há um versículo que diz: fugir da idolatria. Então, mas tanta gente está dando ouvidos a esta voz, porque diz que a pessoa simples, que não tem conhecimento, ela dá voz, ela dá atenção, ela dá crédito a qualquer palavra. Pastor, e qual é o fundo disto aqui? Qual é o final de você dar ouvidos a uma voz que não está dentro da Bíblia Sagrada? O final disto é a derrota, é a doença, é a mentira, é o engano, é a fraqueza. É, acima de tudo, você um dia pensar que você é salvo e não é salvo. No livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo de número 8, o Senhor diz, usando Paulo, faz uma advertência à igreja. Ele diz: cuidado. Várias vezes Jesus diz: cuidado, que ninguém vos engane, cuidado, cuidado. E parece que o que menos existe é o cuidado. Por isso é que eu não posso dar ouvidos a qualquer voz, não posso dar ouvidos a qualquer espírito. Ele diz: cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia, vãs sutilezas. Então diz que filosofias e vãs sutilezas enredam. Às vezes você vê um programa de televisão, ouve uma estação de rádio, e você diz: parece que é Deus que está falando. Pessoas dizendo: se você beber este óleo, se você comer este sal, se você puser esta fita, esta meia, este chapéu, se você beber desta água, toda a sua vida mudará. Lê do engano. Isso não é de Deus, não está na Bíblia. Por isso a Bíblia diz: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia, com suas vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Tradições dos homens, rudimentos do mundo, não são segundo Cristo. Então nós estamos estupefactos. E eu me pergunto muitas vezes: será que uma pessoa que sabe o que a Bíblia diz, mas prega o contrário, ou vive o contrário, e tem a sua consciência cauterizada, será que ela no fundo, acredita em Deus? Ora, meus amados, se as pessoas que têm a função de levar Jesus e a palavra ao mundo, realmente acreditassem em Deus, fossem tementes a Deus e vivessem a Bíblia Sagrada, nós teríamos hoje, não 12 ou 15 milhões de evangélicos no Brasil, mas teríamos 50 ou 60 milhões. Você sabe por que muita gente não vai a uma igreja? Porque conheceu uma pessoa que se intitulava de crente, cujas atitudes e cuja confissão ou padrão de vida estavam totalmente opostos ao que a Bíblia diz. Então, honestamente eu lhe digo, essas notícias que andam aí, de problemas graves institucionais, eu não acredito que estas pessoas creiam em Deus. Senão não fariam o que fazem, nem diriam o
que estão dizendo. Paulo, então, diz que há uma forma que é segundo Cristo. Aliás, ele já havia, em Gálatas, ele já havia conversado com a igreja dos Gálatas e admoestado, porque ele diz assim no primeiro capítulo, versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Paulo pregou, a igreja se formou na graça de Deus, porque todo salvo só é salvo pela graça de Deus. Assim disse Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie pelas obras. Diz o versículo 9. Então Paulo disse, você passa tão depressa do que te chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Então Paulo chama ao outro, a lei, o legalismo, ao sistema mosaico, que o inimigo tem usado dentro da igreja para aprisionar, para deixar as pessoas com a imagem de Moisés e não com a identidade de Cristo. E ele disse, olha, não há outro não, senão que alguns que vos perturbam e pervertem o evangelho de Cristo. Então Paulo está dizendo, olha, não existe fora da graça evangelho. Evangelho significa boas novas. Não há boas novas na lei. Porque a lei é um ministério de condenação, a lei é um ministério de morte. Não há boas novas, não há alegria da salvação. Ele disse, esse outro evangelho, que é pregado pela tradição, ele perturba e perverte. Os meus colegas psicanalistas e os colegas psicólogos atestam isto. 95% das pessoas que estão no psiquiatra, no psicólogo ou no analista, são pessoas que têm na sua base de confissão o cristianismo. Que tipo de cristianismo? Que voz é que eles estão seguindo? Que orientação que dão às pessoas? Não é segundo Cristo. São tradições, são filosofias, são rudimentos, mas não é segundo Cristo. E Paulo disse, perverte e perturba. Por isso é que a pessoa precisa do psicólogo e do analista. Por quê? Porque está com a sua alma. A psicanálise o que é? É a cura da alma. E quem é que pode curar uma alma enferma, desapontada, desalentada, a não ser Jesus com a sua verdade? Então Paulo disse, olha, ainda que vós, ou ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, prega um evangelho que, valendo o que temos pregado, seja anátema. Então, ouça por favor, fora da graça de Deus é anátema. A pessoa pode bater com os pés no chão, pode reclamar, pode dizer que isto tudo é falso, pode dizer que quem anuncia a graça é falso profeta, pode espirrar, bater com os pés no chão, mas não pode. Fora da graça de Deus é a lei. E você sabe o que a Bíblia diz? Se sair do que Paulo pregou é anátema. Por isso é que diz em Gálatas 3,10, todos os pontos, pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição. É o anátema, é a maldição. E você sabe o que é maldição? É a doença, é a escassez, é a enfermidade, é a incapacitação da vida, é o desestímulo, é a tristeza de estar vivo, é a dor da existência inexplicável, é a alma sofrida, é a incompreensão perante o mundo. Tudo isto é a maldição. Quando a Bíblia diz que Cristo se fez maldição no nosso lugar, quando ele foi pendurado no madeiro. Por isso é que o madeiro é símbolo de maldição. A cruz, eu jamais deixaria uma cruz no nosso templo, no meu pescoço ou na minha casa, porque ele é símbolo, é a morte maldita do madeiro. Pastor, mas como é que as pessoas então são enredadas tão facilmente e mudam de um lado para o outro? Um dia dizem que é por graça, depois também é o evangelho da lei, tem que ter um pouco de lei, tem que ter... Por quê? Porque elas são enfeitiçadas. Porque Paulo disse aos Gálatas insensatos, no capítulo 3, quem é que vos fascinou a vós outros?
Você sabe esta palavra fascínio, baiskainos, do original grego, significa embruxado, enfeitiçado. A verdade é, vamos voltar ao início do programa, que dar ouvidos a qualquer voz e dar crédito a qualquer voz pode levar a uma vida totalmente hipnotizada, embruxada, com uma feitiçaria que é chamada feitiçaria santa. Eu não creio em nada que não esteja na Bíblia. Só a Bíblia tem razão. Eu só dou ouvidos e crédito se a voz está na Bíblia. Se não é Deus a falar, se Deus é contra, eu sou contra. Se Deus é a favor, eu sou a favor. Mas apóstolo, isso é ser um crente radical. Eu prefiro ser um crente radical com a aprovação de Deus do que dar ouvidos a outra voz que algema, aprisiona, incapacita, sufoca, intoxica, envenena a vida espiritual. Apóstolo, o que eu devo fazer então? Primeiro, aceitar um apelo do Espírito Santo. Você deve receber Jesus como seu Senhor e confessá-lo. O que eu faço, apóstolo? Curve a sua cabeça. Repita comigo: Senhor Jesus Cristo, eu ouvi a sua voz e eu creio que esta é a voz da minha salvação. Não darei ouvidos a outra voz, nem a outro espírito, nem crédito a outro espírito. Mas eu creio em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Eu recebo e confesso, dizendo que sou salvo por Jesus Cristo e que eu me torno agora um poderoso Filho de Deus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus. A primeira parte está feita. Você agora sabe que só a voz de Deus acalma as tempestades, sossega o espírito, dá rumo e foco de vida, e que outro evangelho, o outro, perturba, perverte e é anátema. Olha a voz que ele falou. Olhe quantos anos você perdeu com sacrifícios, com vigílias, com jejuns, achando que a lei de Moisés era a resposta. Isso é filosofia, isso é enredo, isso é rudimentos do homem. Isso não é segundo Cristo, porque segundo Cristo o justo vive por fé. O justo é como Jesus, tem a identidade de Cristo e não é como Moisés. Porque Moisés é que punha o véu. Quando alguém se converte, o véu é retirado. Amém? Eu quero orar agora por você, mas deixe-me lhe lembrar que hoje, sábado, já estamos desde as 9 horas da manhã num congresso de juventude. Até às 5 da tarde, há tempo de você vir à igreja. Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá, Catedral Cristo Vivo, que é a embaixada do reino aqui no Brasil. É a embaixada do reino. E você pode vir aqui, porque é uma cidade refúgio, e viver, experienciar, criar raízes espirituais com a verdade da graça de Deus. Amanhã, 9 horas da manhã e 6 horas da tarde. Estes horários são fundamentais para que você crie uma agenda, estabeleça uma relação perfeita com Deus. Venha estar conosco, venha desfrutar da única palavra que salva, que edifica e que dá herança à graça de Deus. Meu telefone 021 30 17 90 90. Ligue para nós. Todos os que me ligarem vão ganhar um CD, um presente que eu dou de uma mensagem a todos os meus teleouvintes. Seja bem-vindo. Agora eu quero orar. Se você está doente, está enfermo, venha colocar a sua mão sobre a tela, se for possível, sobre a minha mão, toque no seu rádio, põe o seu telefone em viva voz e vamos orar a Deus. Pai amado e bendito, me sinto agora movido por um espírito de autoridade, de poder, que não veio da carne, vem do Espírito Santo. E nesta hora, ó Deus, eu repreendo toda enfermidade, toda doença. Eu ordeno agora que o cego veja, o paralítico ande, o coxo salte, que esta pessoa agora receba uma visitação sobrenatural e se levante da cadeira de rodas, se levante dessa cama, se levante deste CTI, se levante da queda da vida para viver
uma vida feliz. Sexo pela raiz, a origem do câncer, do tumor, dos problemas auditivos, oftalmológicos, cardiológicos, dos ossos, do sangue. Receba agora um milagre em nome de Jesus Cristo, Pai. E esta pessoa tão triste, com as suas emoções esboroadas, Deus, incapacitado para a vida, restaura, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito bem. Telefone 021 Rio de Janeiro 3017 90 90. Durante este dia, Congresso de Jovens da Igreja. E amanhã, 9 da manhã e 6 da tarde, Rua Maricá 320, próximo da 28DP, Rua Paralela, a Cândido Vinícius, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com o apóstolo Miguel Ângelo. Estamos conhecendo como fomos conhecidos. O Evangelho da Graça de Deus é o Evangelho da verdade. Fora deste Evangelho, há maldição, porque não há Evangelho, não há salvação. Creia nisto. Creia porque você viu, comprovou, à luz da Bíblia, que isto é verdade. Vamos nos despedindo. Bom final de semana. Meu nome é apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, minha filha querida pastora Cristiane, todo o povo da Igreja Cristo Vive, meus câmeras, diretor de televisão, relações públicas, todos que fazem parte deste momento de fé. Nós declaramos graça e paz. Você é mais do que vencedor. Pelo Evangelho da graça de Deus, dê a sua vida. Graça e paz. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.